Oi, gente, então, passando só pra avisar vocês que o vídeo de hoje ele vai ser nesse formatozinho de vlog, tá? Porque eu estou aqui no Pará e eu estou compartilhando o quarto com 2 pessoas, então é quase que impossível eu ficar no quarto sozinho pra conseguir gravar algum vídeo. E aqui por baixo sempre tem uma galera caminhando de vez em quando também, então nem sempre dá pra parar pra poder gravar vídeo. Os outros vídeos que eu tinha anteriormente aqui no canal, eu ainda consegui gravar porque eu compartilhava quarto só com a Rita, então tinha dias que a Rita saía e eu conseguia ficar sozinho no quarto e gravava, aproveitava para gravar os vídeos e postar no canal. Como agora eu tô compartilhando o quarto com 2 pessoas, tá quase que impossível ficar no quarto sozinho. Então, para não ficar sem vídeo, eu vou gravar do jeito que der. Por isso eu disse a vocês que eu tive a brilhante sorte de ter o carro, de encontrar o carro do Fábio aberto. Então, eu vou gravar o vídeo aqui dentro, que é bom que ainda tem um bichinho ali para botar o telefone. É isso, né, gente? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então, gente, vamos por partes, né? O vídeo de hoje, como vocês já viram aí pela descrição, a gente vai comentar um pouco sobre um fato, um detalhe que aconteceu no show da Madonna, quando ela fez o show dela aqui, se eu não me engano, acho que foi dia 4, no Rio de Janeiro. E pra quem não sabe, a Madonna, ela sempre foi uma ativista pelas lutas, pelas causas das lutas pelas pessoas vivendo com HIV, até mesmo desde a época que começou-se essa epidemia lá nos Estados Unidos. Então, a Madonna, ela sempre esteve muito presente, né? Ela sempre homenageou muitas pessoas, ela perdeu, inclusive, muitos amigos. Depois eu posso tentar trazer pra cá um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho dessa história da Madonna, né? Juntamente nessa luta contra o HIV. E nos shows da Madonna, ela faz uma homenagem a todas as pessoas que morreram em decorrência da AIDS. E um fator, assim, que muitas pessoas não sabiam, né? Mas começaram a levantar muitas questões, foi quando ela colocou no telão, lá no Rio de Janeiro, quando ela colocou a foto do Zacarias. Dentre todas as outras homenagens de outras pessoas, ela colocou a foto do Zacarias, que para quem não sabe é o quem fez os Trapalhões, né? E muitas pessoas, não sei se prestou atenção, não sei se passou desapercebido, mas para quem prestou atenção, ficou surpreso. E eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho do porquê dessa foto no telão, já que a causa da morte do Zacarias foram outros motivos, foram outros documentos, foram por outras causas, né? Então, nunca nem se falou, na verdade, abertamente, explicitamente, com certeza, de fato, sobre a sorologia do Zacarias. Então, gente, o Mauro Gonçalves, né, o Zacarias, ele morreu em 1990, com 56 anos. Na certidão de óbito do Zacarias, do Mauro Gonçalves, a morte dele foi definida como uma insuficiência respiratória, né, uma síndrome de angústia respiratória e uma infecção respiratória. Só que um fator muito importante é que existia uma quarta causa nesse documento. Só que essa quarta causa, ela estava rasurada. Então, não tinha como saber do que se tratava essa quarta causa da morte. Até então, até hoje, né, não existe nada que realmente comprove, não existe nada que realmente deixe explícito, como eu comentei, se o Zacarias tinha HIV ou não. Mas existem vários rumores de que sim, o Zacarias morreu em decorrência da AIDS. E pelo fato da Madonna ter exposto isso durante a homenagem que ela fez para ele durante o show dela no Rio de Janeiro, em Copacabana, isso só reforçou ainda mais esses rumores. Porque até então ninguém nunca tinha falado nada sobre. Aí vem a Madonna e tá com a foto do cara no meio de uma homenagem, sabe? Então, tipo, isso aumentou muito os rumores. Então, assim, quando as pessoas viram a foto dele no telão, muitas pessoas ficaram passadas, porque muitas pessoas nem imaginavam, pelo menos pessoas, não sei se da época ou pessoas de agora, que conheceram o Zacarias depois, não imaginavam que o Zacarias poderia ter morrido em decorrência da AIDS. Então, as pessoas ficaram, assim, espantadas. Existiram também outros rumores sobre a sexualidade do Zacarias, né? Disseram que o Zacarias era uma pessoa bissexual, que ele tinha morrido em decorrência da AIDS. Porém, tanto a família como a Globo, existem também esses rumores que eles interferiram nessas questões. Nos anos 90, né, mais precisamente no começo dos anos 90, ainda era muito tabu falar sobre HIV, ainda era muito tabu saber sobre
pessoas que viviam com HIV, porque isso ainda era tratado de forma muito preconceituosa. Se hoje já é, naquela época era 30 vezes mais. Então, existiu esse jogada de poeira para debaixo do tapete. Então, assim, naquela época dos anos 90, o Zacarias, ele era um dos maiores comediantes que nós tínhamos, né? Naquele ano, do ano de 1990. Então, tanto a Globo como a família supostamente tentou esconder, supostamente ou não supostamente, porque realmente até hoje ninguém sabe, né? Só existem rumores, é tudo supostamente. Mas existem sim esses rumores de que na época, devido a todo esse preconceito, falta de informação, estigma e tudo mais, tanto a família como a Rede Globo decidiu interferir e esconder essa possível sorologia do Zacarias. Só que aí foi lançada o documentário Trapalhada Sem Fim, do Rafael Scapa. Esse documentário, o Rafael Scapa, que é o diretor do documentário, Trapalhada Sem Fim, ele relatou que a Rede Globo tentou pagar um tratamento para o Zacarias. Abre aspas. Começamos a conversar com outras pessoas e teve bastante gente que disse: não, realmente ele teve um problema de AIDS e tal. Pelo que parece, a Globo quis pagar um tratamento para ele nos Estados Unidos. Na época ainda não se sabia nada sobre a doença, mas o que sabia era mais avançado lá, no exterior. Porém, o Zacarias não queria, porque ele era espírita. O negócio dele era muito com plantas medicinais. Se fez, ele fez um tratamento alternativo contra HIV. Então perguntaram a ela, ex-mulher dele, ele morreu de quê? Sobre isso, ela comentou: a certidão de óbito que tenho dele é de câncer, só que as pessoas que trabalharam perto dele dizem que foi AIDS. Fecha aspas. E também, naquela época dos anos 90, o Zacarias, ele era visto também como uma estrela infantil. As crianças gostavam muito do Zacarias. Então, isso foi mais um motivo para esconderem a sexualidade dele, né, por ele ser bissexual, supostamente, e também o seu diagnóstico de que ele tinha AIDS. Gente, o que acontecia nos bastidores também era de que tanto a família como a Rede Globo, eles queriam essa descrição pelo fato de que, na época, o preconceito ainda era muito grande, então isso poderia interferir na vida pessoal do Zacarias. Então, quando o Zacarias supostamente se infectou com o vírus do HIV e ele começou a ficar doente, né? Começou a ter sintomas e começou a desenvolver AIDS. E ele começou a ter doenças oportunistas. Tudo isso começou a ir para debaixo dos panos, tanto pela família como pela Rede Globo, para evitar um preconceito maior, e isso também não afetava a vida pessoal do Zacarias, né? Como eu falei, que naquela época o preconceito ainda era muito grande, não que hoje não seja, mas como eu falei, naquela época 30 vezes mais. Então, gente, o máximo que eu consegui trazer para vocês em relação à história do Zacarias foi isso. Realmente, até hoje, não se sabe de que realmente se o Zacarias morreu em decorrência da AIDS, se ele tinha o vírus do HIV, se ele morreu por doenças oportunistas em decorrência da AIDS. Mas pelo fato disso, da Madonna ter exposto, né, ele num telão e tudo mais, isso aumentou ainda mais os rumores de que sim, isso é verdade. A família tentou esconder por muito tempo. E também tem até uma informação que eu vi dizendo que a Madonna tinha quebrado um protocolo, porque a própria Globo nunca tinha falado sobre isso. A própria Globo nunca se emitiu notas sobre isso, e a Madonna foi lá e tacou uma foto dele no telão, né, prestando essa homenagem. Mas também não se sabe se a Madonna fez isso de forma consciente, de forma inconsciente, se ela sabia que existia esse protocolo da Globo de nunca contar, de nunca expor, também não se sabe. Mas o que se sabe é que existem esses rumores até hoje. O fato da Madonna ter trago isso à tona aumentou ainda mais. Só que não tem nada explícito, não tem nada comprovado, pelo menos eu não sei, pelo menos eu não conheço. Se alguém souber de algum fato, de alguém souber de alguma coisa, pode me contar, me diz aqui nos comentários, me conta que eu quero saber. Mas, no mais, o que eu quis trazer para vocês é sobre isso, que existe todo esse rumor por trás da vida do Zacarias, né? Que ele realmente foi um dos maiores comediantes daquela época, era uma pessoa realmente muito conhecida, muito querida, e que
Saiu aí esses rumores de que ele começou a ficar doente porque ele tinha se infectado com HIV e começou a desenvolver doenças oportunistas em decorrência da AIDS. E tudo isso foi acobertado porque o preconceito era muito grande, então tanto a família como a Rede Globo pediu descrição para isso não afetar a vida pessoal dele. Então existem várias camadas dessa história, existem vários fatores, né, que rodeiam e permeiam a vida do Zacarias. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui o que vocês acharam. Comentem, inclusive, se vocês têm alguma coisa que comprovem. Tipo, a família comentou. Porque até então, quando eu decidi gravar esse vídeo, eu busquei algumas informações e eu realmente não vi nada da família, nada da Rede Globo, comentando especificamente se o Zacarias era uma pessoa vivendo com HIV e se ele realmente morreu em decorrência da AIDS por doenças oportunistas. E então, comentem aqui se vocês acharem alguma coisa, tá bom? Me sigam lá nas redes sociais também. E comentem o que vocês acharam, curtem para ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Um cheiro e até mais!